Algumas grandes emissoras e jornais do grande consórcio e conglomerado que fizeram o L estão começando a entender um pouco mais que quem lacra não lucra. A grande questão não é aquilo que você empurra goela abaixo do leitor mais. Agora, o leitor sabe escolher o que ele quer. Essa é a graça e essa é a beleza da livre concorrência. Se eu não quero pegar as informações no Globo ou na Folha de São Paulo, eu tenho aí centenas de canais com muita qualidade, dos quais eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado e incluo o meu aqui, que eu faço os meus comentários e graças a Deus vocês me recepcionam muito bem. E depois da Globo ter lucrado bilhões e bilhões e criado um verdadeiro patrimônio gigantesco, um verdadeiro império, hoje ela sofre derrotas gravíssimas, tendo que demitir em massa. Mas isso não fica só na Globo. Mais um jornal daqueles que atacaram Bolsonaro durante 4 anos porque viram as tetas secarem. Acharam que fazendo L iam retornar à normalidade que sempre tiveram. Mas não é bem assim que as coisas são. O Grupo Folha, na sexta-feira, formalizou a demissão de mais 20 jornalistas do UOL. E o UOL, que é o jornal que vem puxando o saco e passando pano para o Lula de forma gigantesca. Além disso, novas vagas para a contratação de profissionais de imprensa foram congeladas, ou seja, não contrata mais ninguém. E eu venho alertando aqui há muito sobre as matérias tendenciosas e a passação de pano do Grupo O e do Grupo Folha. Então, sem sombra de dúvidas, quem lacra não lucra e a duras penas o jornalismo brasileiro está começando a perceber isso. O efeito Bolsonaro não vai acabar tão fácil assim. O povo acordou para a grande imprensa, o povo viu quem é a grande imprensa e não vai voltar tão cedo. E alguns jornais tentam se reinventar. Como? Esquecem Bolsonaro e agora focam em Lula. Como é o caso do jornal O Estadão, que é um jornal que eu mesmo cito sempre aqui no nosso canal. Por quê? Porque agora ele saiu daquela bolha ideológica dele e começou a agir com coerência, mostrando os devaneios do governo Lula. Opinião do Estadão. Tubarões do Congresso farejam governos fracos e o governo Lula é um governo fraco, como parece ser este do Lula, o que tende a encarecer a governabilidade, mas articular não é só distribuir dinheiro. Cheiro de sangue na água. Uma boa articulação política implica dividir, poder transigir sobre as agendas conflitantes, caminhar para a moderação e gerar compromissos de coalizão coadunados com o melhor interesse nacional. Não é o que se percebe no atual governo Lula. O atual governo Lula troca os pés pelas mãos o tempo todo. O atual governo Lula tem brigas internas o tempo todo. Está deixando a Janja mandar no governo e ela não foi eleita. Tem gente que diz que nem Lula foi eleito. Pois é. A grande questão que a gente discute aqui hoje é: Lula é um governo forte? Não confundam governo autoritário com governo forte. Governo autoritário é o que o governo petista é, que quer impor o seu posicionamento na marra. Governo forte é aquele governo que consegue dialogar com o Congresso e consegue aprovar pautas para conseguir a aprovação popular. Se tem uma coisa que a gente sabe é que o governo Lula não consegue aprovação popular. E um governo que não consegue aprovação popular, ele costuma cair. E quer um exemplo que está acontecendo com muitos governos de esquerda? Eu trago para vocês agora num país aqui que é muito semelhante ao nosso, pelo menos do ponto de vista cultural da política. Eu estou falando dos Estados Unidos. Essa matéria do Jovem Pan, Trump cresce nas pesquisas e amplia favoritismo na indicação à disputa presidencial do Zero. As pesquisas indicam que Trump não vai vencer as eleições. Ele vai tratorar o Biden. Ele vai entrar como uma verdadeira máquina de demolição contra o Biden, porque o americano não é do tipo de gente que aceita um governo populista e demagogo como o Biden é, e um governo fraco, igual o governo brasileiro.
E reitero aquilo que eu disse antes. A cultura do brasileiro com a cultura do americano é muito parecida. Tanto os americanos não gostam do governo fraco, quanto o brasileiro também não. Só que agora o brasileiro se levantou. O brasileiro, por muito tempo, ele simplesmente deixou o populismo tomar conta e aquelas vozes que bradavam contra os mandos e desmandos do judiciário, os altíssimos cargos e salários, os políticos que faziam corrupção e ficavam por isso mesmo, apontam um dedo e mostram quem são. E aí, a grande questão que sobra a eles é calar a população. E aí vem de novo a Folha de São Paulo e aí se pergunta por que essa está perdendo tanto força. Olha o nível da matéria. Deputados vão tirar remuneração a artistas e a jornalismo para tentar aprovar o PL das fake news. Ou seja, segundo a Folha de São Paulo, tudo depende de uma articulação. E a PL das fake news é importantíssima. Por quê? Porque ela vai trazer remuneração para o grupo de artistas que estava brigando em troca de fins econômicos e interesses pessoais. É uma verdadeira vergonha, é um escárnio com a população, aqueles mesmos artistas hipócritas que diziam ser contra a censura lá no regime militar e agora são a favor da censura no regime Lula só porque vão lucrar em cima disso. E os jornalistas, como a própria Folha, como a própria Globo, fazem um mutirão, fazendo um lobby a favor da PL das fake news e Lira se vê como um patinho ali entregando o queijo e a faca na mão do bandido. É o que a gente percebe. Então a gente tem que prestar atenção um pouco mais nos políticos. E eu faço isso. Eu presto tanta atenção nos políticos que eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje eu tenho um político preferido e vocês sabem disso. E aqui é a própria Folha de São Paulo que traz essa matéria. Tarcísio usa jargões do mercado financeiro e vira marca do governo em São Paulo. Talvez até tenha sido utilizado aqui com forma pejorativa, mas para mim é um orgulho ver que Tarcísio é um cara voltado para o mercado. Hub, Players, Upside, novo dialeto pode ser ouvido pelo governo de São Paulo desde o início do ano, misturando português e inglês e a linguagem típica da Faria Lima, o tarcisês. Em eventos, pronunciamentos e entrevistas coletivas, sobretudo aquelas que os temas são investimentos privados e obras de infraestrutura, ele impregna a fala do governador de São Paulo. Para mim, isso é motivo de orgulho e não motivo de pejorar. Pelo contrário, um gestor, um líder, um governador que entende como trazer recursos para dentro do país, deixa a ala ideológica de lado e foca em resultados. É isso que eu sempre quis no político. É por isso que eu bato em cima ainda que Tarcísio de Freitas, para mim, é de longe o melhor político da atualidade. Não desmerecendo Zema, não desmerecendo o governador do Paraná, não. Longe disso. De Santa Catarina, perdão. Longe disso. A gente sabe muito bem que tem muitos políticos bons aí dentro do Congresso Nacional. Tem políticos que a gente vê um trabalho sério, e eu posso citar muitos. O Cleitinho é um que me surpreendeu positivamente demais. O Eduardo Girão é um gigante. Mas, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que gestor, trabalho, sem ideologia, e fala aquilo que tem que ser. Para mim, Tarcísio de Freitas é o nome que pode chegar aqui e fazer uma grande diferença, tá? Bora lá, vamos fazer crítica. E eu gosto de jornal que faz crítica. Não à toa esses jornais vêm crescendo no celeiro aí no mercado. Brasil, o país do Estado animalesco contra o cidadão livre. Esse editorial é do Adrilho Jorge, que já passou por censura e perseguição política do ativismo judicial, escreveu o seguinte: o Estado brasileiro hoje regula ou melhora a vida em comum do brasileiro? O Estado democrático brasileiro hoje permite que todos, de maneira livre, participem das decisões para melhorar a vida coletiva? Qual a sua resposta?
Eu quero ouvir a sua resposta, mas a minha é não. Nós temos um Estado parasita, um Estado que rouba o cidadão, um Estado que investe em corruptos, um Estado que é contra as liberdades. Esse é o Estado brasileiro. Esse é um Estado da vergonha. Esse é o Estado que realmente deixa muito, mas muito a desejar para aquele cidadão que busca a liberdade. E quer um exemplo sobre isso? Eu trago para vocês aqui em um editorial do Estadão. O Supremo Tribunal Federal pôs no banco dos réus mais 250 radicais de 8 de janeiro, ou seja, pessoas que foram filmadas, depredando, esses que estão atirando pedras, merecem a cadeia mesmo. Eu não vou passar pano para esse tipo de gente. Mas, e aquelas pessoas que simplesmente estavam se manifestando? Merecem estar na cadeia? Aquelas pessoas que simplesmente estavam de frente ao quartel merecem estar na cadeia? O André Mendonça, conforme informa aqui a revista Oeste, foi um dos que votou contra a rejeição dessa denúncia contra os manifestantes. Então ele teve esse voto contrário a essa decisão de incluir 250 novos réus. Aqui também eu trago para vocês um editorial do Brasil Sem Medo, onde eu achei interessante essa manifestação. Mas presta atenção aqui que eu vou tecer um comentário. E eu acho que uma coisa tem que ficar bem clara. Não adianta. Quem votar nessa merda tá morto politicamente. Tá morto para sempre. Ninguém mais vai votar em político que proíbe falar mal de político, que cala a boca das pessoas. Porque basicamente é isso que eles querem. Calar a boca das pessoas. Calar a sua boca. A boca de você que tá nos ouvindo aqui. Então, isso está ficando muito claro para todo mundo. O tempo do PT, assim, tudo que conspirava a favor do PT lá em 2002 é o contrário agora. Eles não têm base no Congresso mais nenhuma. Eles não têm mais um panorama internacional favorável. Eles não têm mais mensalão, cara. Vamos lá, esse editorial é do Brasil Sem Medo. Gostei, mas tenho ponderações a serem feitas. Concordo que não é mais o Brasil de 2002, concordo que mensalão não resolve mais. Você vê aí o Lula tentando liberar dinheiro para comprar gente e não dá em nada, mas tem um ponto de ingenuidade nessa fala do comentarista e desculpe, eu não quero pejorar o seu comentário, tá? De forma alguma, mas assim, é um ponto que eu questiono. Desde quando os políticos brasileiros precisam mais do voto para entrar? Eu já não acredito mais que políticos precisam do voto. Se a gente tivesse um sistema majoritário de votação, aí eu acreditaria que o voto era o resultado. Mas nesse sistema proporcional, os grandes caciques sempre estarão lá. Então, que está morto politicamente é uma utopia que eu não concordo. Mas que se enfraquecem em relação ao povo, isso a gente não tem dúvida, tá bom? Pessoal, coloca no comentário aí o que vocês acham sobre isso, se vocês concordam ou discordam do que eu trouxe aqui para vocês. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, fico muito grato por isso. Espero que vocês tenham gostado das informações que eu trouxe até aqui. E nos últimos vídeos eu estou pedindo sempre a você que deixe o seu comentário para mim sobre como podemos aprimorar o canal, sobre como podemos deixar o canal melhor. Então deixe o seu comentário com sugestões aqui para o canal, tá certo? O pessoal está pedindo que a gente monte um programa e eu estou pretendendo achar uma turma boa para fazer uma discussão de pessoas sérias, inclusive com pontos de vista divergentes, e montarmos um programa aqui com uma live para poder estar trazendo para vocês. Fala aí se seria uma boa opção para vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.